Nós já estamos em contato aqui, o Anderson já está em contato com a dona Ivete Simon, que é a esposa do senador Pedro Simon, e essa vai ser esse é um momento, eu confessar para vocês que esse é um momento histórico para mim. Eu, que sou um fã da trajetória política do nosso eterno senador Pedro Simon, eu que li a sua biografia, muito bem escrita pelo José Bacchieri Duarte, eu me sinto muito orgulhoso, muito honrado de poder entrevistar um dos grandes homens da política do Rio Grande do Sul e do Brasil. Seja bem-vindo ao programa, senador Pedro Simon. Oi, Marcos. Tudo bem? Tudo bem, senador. É com muita alegria que eu falo contigo. Eu me sinto muito orgulhoso porque, eu vou lhe ser bem franco, como faz falta o senador Pedro Simon neste momento da política. Como eu queria que o senhor tivesse uns 25 anos menos, já estaria bom demais. Eu queria que o senhor, como o Brasil precisa, nesse momento, de homens da estirpe, da honra, do sentimento pátrio, como nós precisamos de um Pedro Simon, de um Franco Montoro, de um Ulisses Guimarães, como nos faz falta um Darcy Ribeiro. Quando eu olho para o Congresso Nacional, como eu sinto falta, puxa, se nós pudéssemos ter hoje um Darcy Ribeiro, um Pedro Simon, um Franco Montoro, um Ulisses Guimarães, um Mário Covas, que coisa boa seria para o Brasil enfrentar a pandemia com homens dessa estirpe, desta glória, desse preparo para servir a nação, senador. Olha, Marcos, vou ser muito sincero. Pela primeira vez, desde que a política saiu de mim, mas eu não saí da política, pela primeira vez eu estou sentindo falta. Eu gostaria de estar lá no Senado, nessa hora que o Supremo está terminando com a Operação Lava Jato. Uma grande vitória de nós todos, que foi o êxito da Lava Jato. Dezenas e dezenas de ladrões foram para a cadeia, bilhões foram recolhidos, buscados de volta, e de repente o Supremo, sem mais nem menos, solta o Lula, está preparado para prender o Moro e termina a operação. É uma coisa absurda. O esforço que a gente fez, o trabalho que a gente fez, a dificuldade que se teve, porque nesse país corrupção grande, corrupção realmente pesada, não acontecia nada, todo mundo era solto, e veio esse Moro, e com grande competência, desenvolveu com grande capacidade um trabalho que orgulha o Brasil inteiro. O Brasil ficou na esperança de que corrupção desapareceria, e agora as pessoas já estão sendo soltas e a coisa está indo por um motivo realmente muito triste. E a gente não vê nada. O Supremo toma essa decisão e nós temos que assistir sem fazer coisa nenhuma. Correto. Olha, é muito triste isso. E com essa epidemia que nós estamos vivendo, praticamente a gente olha e não tem o que fazer. Sabe, senador Pedro Simon, e o senhor toca nesta questão do Supremo Tribunal Federal, e eu fico tão triste porque nós sabemos que o senador Pedro Simon, o senhor foi um homem pitoco na política. O senhor nunca, muitos, inclusive, os grandes elogios que são feitos ao senhor é a sua honestidade, a sua honradez, o seu sentimento pátrio.
E hoje, infelizmente, a gente sabe que o Senado não enfrenta esta situação em relação ao Supremo, porque, infelizmente, muitos dos atuais senadores, ao deverem para a justiça, ao responderem para a justiça, acabam colocando panos quentes em situações muito graves do nosso país, não é, senador? Olha, meu querido Marcos, efetivamente é o que está acontecendo. Porque tu vê, sem mais nem menos, um ministro que era o relator, que estava na frente da condução da Operação Lava Jato no Supremo, de uma hora para outra, ele entra com uma decisão determinando que todas as operações do juiz Moro que foram executadas lá em Curitiba, a Operação Lava Jato foi feita pela Justiça de Curitiba, ele determina que está tudo anulado, que o foro competente não é o de Curitiba, é o de Brasília. E durante 2 anos ele debateu, analisou, defendeu todas as moções, todos os projetos desenvolvidos em Curitiba e nunca disse isso. De repente, sem mais, sem menos, ele é posto em votação e tão nulo os processos feitos em Curitiba. E com isso, o Lula foi solto e vão ser soltos uma série de outros de presos políticos. Políticos não, presos corruptos. No dia que ele põe em votação isso, o outro juiz, que há 2 anos atrás tinha apresentado um processo em que o Moro era considerado suspeito, na hora das decisões ele era suspeito, quer dizer, fez coisas contra o Lula que não poderia ter feito. 2 anos atrás, ele pede vista e fica 2 anos com o processo na gaveta. Na hora que está sendo votado o processo anulando as decisões do Fórum de Curitiba, mandando para Brasília, o ministro devolve o projeto para votar e votam que o Moro foi parcial, agiu com suspeição no caso no caso do Lula. Então o que está acontecendo? O Supremo anulou as decisões do Lava Jato, soltou o Lula e agora está um passo de querer prender o Moro. Veja que coisa fantástica, meu querido amigo Marcos. Sim. Ao mesmo tempo que suspende o Fórum de Curitiba, suspende a Operação Lava Jato, e o que tiver que ser feito daqui para frente será feito em Brasília, no Rio de Janeiro, sei lá o quê. E nós, com esse drama da pandemia, nem se discute, nem se debate, nem se toma conhecimento, porque o normal era se fazer uma batalha, uma guerra, uma luta pelo Brasil inteiro, exigindo uma posição mais honesta do Supremo. Eu estou aqui na Rainha do Mar, eu estou aqui sem poder sair, porque a minha mulher e meus filhos não deixam, e sinceramente eu tenho vontade de ir para a rua da praia, gritar, protestar, fazer alguma coisa. Afastado do Senado, afastado da vida pública, pela primeira vez eu sinto uma ânsia no peito. Vontade realmente de fazer alguma coisa. Correto. Senador, eu fico imaginando, senador Pedro Simon, como o senhor se sente, porque nós estamos diante de um enfraquecimento jurídico, político, institucional do Pleno do Supremo Tribunal Federal. E eu fico pensando que o senador Pedro Simon diria na tribuna do Senado em relação a um presidente da Câmara dos Deputados,
em relação a um presidente do Senado que, em devendo para a justiça, não é? Estão, por exemplo, impedidos de assumir a presidência da República. Todos nós sabemos que no impedimento do presidente Bolsonaro, que no impedimento por qualquer outra ordem e sorte de Hamilton Mourão, temos como primeiro o presidente da Câmara dos Deputados, o segundo o presidente do Senado Federal e o terceiro o presidente do Supremo. E hoje nós estamos com uma fragilidade tremenda dentro do Congresso Nacional, porque nós temos homens na cadeira máxima que, em devendo e respondendo ao Supremo, são presidentes do poder, mas não podem assumir na impossibilidade do presidente e do vice, porque devem ao Supremo Tribunal Federal, devem ao cidadão brasileiro. São coisas que eu não compreendo. Eu iria com o senhor para a Rua da Praia gritar, senador. O presidente da Câmara, ele está sendo processado por uma ação, quando ele era deputado em Alagoas. Ele está sendo processado. E o juiz de Alagoas condenou ele. Essa operação semelhante à do filho do presidente na Assembleia Legislativa, negócio de trocar dinheiro com funcionários, essa coisa toda, ele foi condenado. De repente, não mais do que de repente, o Supremo Federal resolve anular essa decisão. Essa decisão foi anulada, mas mesmo assim ele está sendo processado. E é isso que tu disseste. Como ele está sendo processado por corrupção, ele, se tiver que assumir, não pode assumir o Supremo Tribunal. Então o presidente da Câmara é um cidadão que, processado por corrupção, foi condenado, sem mais nem menos suspenderam a sua condenação, mas ele continua sendo processado. E por isso, realmente, como tu está dizendo, não pode assumir a presidência da República. É a triste realidade que nós estamos vivendo. É muito triste. Senador, eu não quero abusar do seu tempo e quero lhe agradecer muito pelo espaço, pela entrevista, e que essa seja a primeira, por isso que não quero abusar, como eu quero ter o crédito de outras vezes poder lhe ouvir, e combinei com o seu filho, que é um brilhante deputado. A fruta não cai longe do pé e ele, de maneira alguma, renega o sobrenome que carrega. O Tiago é teu fã, sabe? E eu sou fã do Tiaguinho. Eu sou fã do deputado. E o senhor sabe que eu tenho que me policiar, porque eu começo a conversar com o deputado Tiago Simon, e eu falo mais do senador Pedro Simon, do governador Pedro Simon, que do Tiaguinho. Mas eu sei que ele gosta muito. Mas o Tiago gosta muito de ti. Olha, o pai, esse Marcos, em primeiro lugar, a tua rádio é uma rádio emocionante, né? Rádio Felicidade. Olha que coisa mais linda. Rádio Felicidade. E o nosso amigo Marcos, um homem que fala com tranquilidade e que realmente tem grandes ideias. Que bom, hein, Marcos? Olha, eu ganhei o meu dia. Esse elogio do Tiago Simon e do pai, senador Pedro, ganhei o dia. Mas, Marcos, você realmente é um comentário geral. Quando se fala no teu nome, a resposta é essa. Que bom se tivesse lá na TV Globo jornalistas que nem o Marcos, com a independência, com a vontade de mudar e com a seriedade na coisa pública. Isso também é importante. Jornalistas que nem você, Marcos, radialistas que nem você, realmente são necessários para que a gente faça essa cruzada tão necessária. Olha, Marcos, eu fico magoado porque não foi fácil essa operação Lava Jato. O Brasil, os 8 anos do Fernando Henrique presidente, ele tinha um procurador que era um procurador que durante os 8 anos, todas as denúncias de corrupção apresentadas, ele mandava arquivar. Arquivou todas, não abria nenhum processo, simplesmente acusava. O senhor Brindeiro era considerado um engavetador. Foi um esforço no sentido de que as coisas mudassem.
terminado o mandato do seu Brindeiro, as coisas mudaram. Nós fomos em Roma, na Itália, teve a operação Mãos Limpas. Foi, eu acho que deve ter conhecido, uma operação espetacular que fez uma limpa na política da Itália. E corrupções as mais violentas foram descobertas e foram para a cadeia. Essa operação Mãos Limpas ganhou fama no mundo inteiro. Nós fomos a Roma e trouxemos esses 2 procuradores brilhantes. E em Brasília, o Brindeiro nem quis conversar com ele. Mas nós pegamos os procuradores, os jovens que faziam parte da equipe dele, e eles debateram com os homens da Itália e tomaram conhecimento da operação, como é que é feita, e começaram a fazer aquilo no Brasil. E ela deu certo. Pegaram um ministro do Supremo espetacular, passou rápido, o único homem de cor que passou pelo Supremo, teve capacidade, teve condições, abriu o processo e o Lula foi condenado. E a partir daí, nós fizemos no Senado, repara você, anos não se conseguia criar uma comissão uma CPI dos corruptores. O ministro Supremo determinou que a CPI fosse criada, porque sem a decisão do Supremo nós não conseguimos criá-la, e essa operação se desenvolveu, avançou, e realmente a Operação Lava Jato foi adiante. Mudou a sociedade. Por que os grandes corruptores não eram punidos? Porque havia uma decisão do Supremo que para ir para a cadeia só condenado em última instância. Quer dizer, tinha que ser condenado pelo juiz, o juiz recorria para o Tribunal de Porto Alegre, era condenado, recorria para o Tribunal Superior de Justiça, era condenado, tinha condenado e ir para o Supremo, tinha que ser condenado em todas essas instâncias para poder ir para a cadeia. Isso nunca acontecia, porque o processo se arrastava, chegava no Supremo, caía na gaveta e o ministro Supremo não decidia e ninguém era preso. Um célebre caso do governador Maluf de São Paulo, o homem que foi um bom governador no aspecto de realização de obras, mas a fama que ele tinha de rouba mais fácil, foi processado dezenas de vezes, mas não pegou um dia de cadeia. Exatamente por isso. Recorre, presunção, não acontece nada. Aí esses juízes, esses ministros do Supremo tomaram uma decisão espetacular. Condenado em segunda instância, vai para a cadeia. Continua recorrendo, mas preso. E com isso mudou tudo. Foi preso uma infinidade de pessoas. Grandes empresários, políticos, presidente da Câmara dos Deputados foram presos. Essa decisão caiu. O Supremo mudou. E o que acontece? Só é preso depois de condenado em última instância. E ninguém chega a ser condenado em última instância. Primeiro porque os processos se arrastam de gaveta em gaveta. E em segundo lugar, porque na verdade, a intenção de que isso não aconteça. Nessa hora, de repente, o tribunal muda a decisão. Quer dizer, há 4 anos que as decisões eram lá em Curitiba, o julgamento era em Curitiba, agora não. Tem que ir para Brasília. E todos os processos até aqui são anulados. E no meio disso tudo, um ministro do Supremo tira da gaveta, que estava durante 2 anos, o processo que determinava que Moro era suspeito, e julga. E condena Moro por suspeição. Então, começa a situação hoje. O Lula está solto e daqui a pouco vão prender o Moro. Olha, sinceramente, e a Operação Lava Jato acabou. E essa confusão toda, ontem o presidente da República demitiu 6 ministros, inclusive o ministro da Defesa, que o ministro da Defesa tem sob o mando dele os 3 comandantes dos 3 exércitos, o comandante do Exército, os comandantes das 3 Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, o comandante do Exército, o presidente da República quer demiti-lo e pediu para o ministro da Defesa demitir, ele não demitiu. O argumento era que ele tinha
um ministro do Exército tinha dado uma declaração dura dizendo que as Forças Armadas brasileiras são instituições que tem do Estado e não política do presidente, que o presidente não pode tomar decisões políticas com relação às Forças Armadas. O que é que faz? O presidente pediu para o ministro do Exército demitir o chefe do Exército, o comandante-chefe do Exército. O ministro da Defesa não demite, ele demite o ministro da Defesa. E mais 5 ministros. Então hoje, meio a essa pandemia, nós temos essa loucura de demitir 5 ministros, sem mais, sem menos. Um foi muito bem demitido, que é o ministro das Relações Exteriores, do Itamaraty, que é um homem que estava com uma irresponsabilidade total. Dependendo dele, nós já tínhamos rompido relações com a China e muitas coisas semelhantes. Então, ontem vivemos essa dolorosa realidade em que o Brasil, campeão mundial do aspecto negativo dessa pandemia, e nós estamos aqui, de braços cruzados, perguntando o que fazer. Muito bem. Senador, e nessa questão, não é, do Exército, puxa, o Exército é algo que nós remontamos lá ao Exército Romano, né? Até hoje, muito da disciplina, o todo, para não dizer da organização, da retidão, da disciplina, de separar, não é, a questão do Exército da política vem lá de Roma. A história do Exército Romano, a descrição das transformações cronológicas da organização, da Constituição, é algo que de lá foi transportado e modernizado para os dias atuais, mas com total independência, não é, senador? Sim, se não tem independência, fica aos caprichos de um presidente da República, que pode decidir demitir ou não demitir. No caso específico do Brasil, demitir porque o general, comandante do Exército, dá uma declaração dizendo que o Exército, as Forças Armadas são instituições do Estado, que se identificam com o país e não podem fazer política do presidente da República seu belo prazer. Essa declaração dele, o presidente não gostou, pediu para o ministro da Defesa, que é o superior, demitir, ele não demitiu, esperou e agora demite. Foram para o ministro da Defesa, o ministro da Defesa vai falar com ele, a conversa durou 5 minutos, eu preciso do teu cargo. E deu o cargo. E estamos aí hoje, agora todo mundo está numa interrogação. A expectativa é que provavelmente os 3 comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica peçam demissão, e nós estamos diante de um problema institucional que absolutamente não era necessário. Muito bem. Senador, eu não posso encerrar a entrevista sem lhe perguntar do filho, deputado estadual Thiago Simon, que está a presidir a mais importante, todas as comissões são importantes, mas a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, ela é a que diz, é constitucional, é crível, vamos mandar a plenário, vamos mandar a discussão, vamos mandar a votação. O legado que o senhor deixa e enxerga no filho, deputado estadual Thiago Simon. Olha, eu tenho muita alegria em ver o trabalho do Thiago. Ele está fazendo um trabalho sério, responsável. Ele está na presidência do diretório do partido em Porto Alegre e ele vem atuando com grande preocupação na busca da coisa pública. Realmente, ele me orgulha, porque no debate, na discussão, ele tem a preocupação com a coisa pública. O Thiago é uma pessoa de boa formação, ele tem os seus princípios, é um homem de fé, é um cristão convicto, e é um homem que está preocupado em acertar. Não tem vaidade, não tem preocupações da busca da notícia, mas desenvolve a sua atividade com grande sentido de realização positiva. O Thiago, na Assembleia, na sua fé, tem dado uma demonstração muito importante, que eu vejo com muita emoção, achando que ele vai fazer um caminho muito bonito. Humilde, simples, sem vaidade,
não busca manchete no sentido de aparecer, mas uma convicção de ética, de dignidade, que realmente fazem dele um homem que merece a nossa confiança. Muito bem. Deputado Tiago Simon, que tanto nos orgulha, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, muito bem detalhado um pouco do seu momento atual na política pelo seu pai, senador Pedro Simon. Senador Pedro Simon, muito obrigado por essa entrevista, que outras vezes eu possa conversar com o senhor e recomendo a todos, e inclusive na última entrevista que fiz com o seu filho, com o deputado Tiago Simon, eu disse a ele, eu adoro, por vezes eu tenho em casa e releio o discurso Ode ao Campeão, que foi um discurso de Ulisses Guimarães oferecido ao senhor, Ode ao Campeão, onde num determinado momento do discurso o doutor Ulisses Guimarães coloca que o senador Pedro Simon não fala, baila com as pernas, esguia-se pela tribuna, e aí ele vai falando do senhor e vai dizendo, não come, somente petisca, não bebe, muito raro uma caipirinha, o seu assunto 24 horas por dia é política, uma única concessão, o Esporte Clube Internacional, mas também são poucos minutos e logo já volta para a política. Olha, ode ao campeão. É um discurso assim que eu acho que todos, estudantes de direito, de sociologia, jornalistas, eu acho que todos deveriam ter acesso a esse discurso do doutor Ulisses Guimarães, intitulado Ode ao Campeão, que é uma homenagem ao senhor. Olha, meu amigo Marcos, para mim foi uma felicidade falar contigo na Rádio Felicidade. Beleza de rádio, respeitada pelas suas posições, e que tem em ti, Marcos, um radialista que realmente é modelo. Ah, que bom que as Rede Globo, que as grandes emissoras tivessem alguns marcos para debater, como tu debate, para ter as ideias que tu tem. Muito obrigado. Felicidade para ti, para mim, e muito êxito para a Rádio Felicidade. Um abraço. Um abraço ao senador Pedro Simon, que tanta falta nos faz no Senado da República, nesse momento em que estão prevaricando com a coisa pública no Congresso Nacional. Anderson Alves. Agradecendo a assessoria do deputado Tiago Simon, Osiel Alves, né, que prontamente conseguiu fazer essa ponte, a gente conseguiu essa entrevista na manhã desta terça-feira.